Olá, uma ótima quinta-feira para você. Hoje, dia 23 de maio, nós vamos compartilhar alguns motivos de oração. Talvez você possa ir ouvindo, né, assistindo esses motivos e parando para orar, ou parando para anotar e orar depois. Mas é importante que você faça isso. Procure envolver sua família nesse sentido também, de orarmos uns pelos outros. Nós vamos orar louvando a Deus por Jesus Cristo. Como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? É a pergunta 22 do breve catecismo. E a resposta? Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecado. O novo ser humano começa quando uma célula do pai humano e uma célula da mãe humana se unem dentro da mãe. Um novo e pequeno ser está começando a crescer. Ele cresce dentro da mãe até que seja grande o suficiente para ser capaz de viver por conta própria e então nasce. Cristo nunca nasceu, porque ele é Deus, ele sempre existiu. Entretanto, a parte humana dele teve um começo. Como todos os bebês humanos, Jesus cresceu dentro de sua mãe até que estivesse grande o suficiente para nascer. Mas há algo muito importante, que Jesus é diferente de todos os outros humanos. Jesus não tinha um pai humano. Quando o anjo falou pela primeira vez com Maria, mãe de Jesus, que ela teria um bebê, ela quis saber como isso aconteceria, já que não havia nenhum pai humano. O anjo lhe disse que o poder do Espírito Santo viria sobre ela, e seria assim que esse bebê nasceria. Somente Deus seria o seu pai. E nós louvamos, é um dos motivos de oração, agradecer a Deus, louvar a Deus, porque Jesus Cristo veio até nós, se fez homem. Isso não é algo que se lembra só em dezembro, na época de Natal, mas dia a dia nós agradecemos por essa santidade de Jesus e essa postura tão amorosa e graciosa de vir nos salvar. Ore por isso. Ore pela nossa igreja, os nossos irmãos, pessoas que têm nos visitado, pessoas que têm enfrentado enfermidades. Ore pelas nossas programações, ore pela nossa liderança, ore por aquilo que Deus tem direcionado para a nossa vida. Agora, no sábado e domingo, a gente vai ter o Desperta África. É muito importante que você ore por isso hoje, amanhã e no próprio sábado, no próprio domingo também. Procure convidar outras pessoas para estarem conosco no sábado às 4 horas da tarde, quando a gente vai ter um momento com música, com oração, com vídeos, com teatro, com missionários falando sobre a questão da perseguição, e isso lá no templo. Depois, na parte de baixo, a gente vai ter a venda de doces e salgados, então o pastel, a mini pizza, bolos, bebidas. A ideia é que a gente possa comer bem, ter um tempo bom de confraternização, mas com isso arrecadar valores para apoiar a igreja perseguida e apoiar nossos missionários. A gente vai ter, inclusive, a atividade de poder escrever alguma mensagem nesse sentido também. Então, participe com a gente. No domingo, nos dois cultos, a gente vai ter momentos para orar também pela situação da perseguição na África subsaariana, os países que estão abaixo da linha do Saara e que enfrentam situação de perseguição religiosa. Ore, compareça, participe, traga outras pessoas. Vamos orar pelo Wilton. Ele desapareceu no dia 13 de maio, então com 10 dias, né? E ele é bastante jovem ainda, né? Do mês de setembro de 2000, então presta a completar 24 anos. Vamos pedir a Deus por ele, pela família dele, pela própria divisão de desaparecidos. Continuamos lembrando da situação lá do Rio Grande do Sul, também é importante que a gente ore. Os sínodos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ficam no estado de São Paulo, estão fazendo uma movimentação agora para esse próximo final de semana. A gente não está dando a maior das ênfases, porque a gente está envolvido com outras questões também, mas de um tempo de oração, de um tempo de arrecadação de ofertas e também outras ações para a gente continuar assistindo as vítimas daquela calamidade lá no Rio Grande do Sul. Ore por isso, procure se envolver também naquilo que for possível. Ore pelos nossos governantes, temos orado pelos nossos ministros, estamos destacando aqui hoje o Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sob o comando da Esther Dweck, e o Ministério da Igualdade Racial, sob a direção da Aniele Francisco da Silva. Ore pelos ministros, todos eles, estamos destacando dois ministérios hoje, as pessoas que são assessores, chefes de gabinete, que auxiliam ali no trabalho, as oportunidades e os desafios dentro dessas áreas do nosso país, e também pela própria vida, saúde, família, conversão, não só dos nossos ministros, mas prefeitos, governadores e presidentes, senadores e todos os outros líderes da nossa nação.
ore sempre pelos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Hoje eu estou destacando aqui um banner que mostra a revista Alcance, que é produzida por essa agência missionária, e até com algumas informações. Então, a Itália e algumas informações sobre o papel e a importância do trabalho missionário ali na Itália, que hoje está na lista de países menos evangelizados do mundo. Então, é importante que a gente procure conhecer. Nós temos algumas revistas dessa, não dessa edição, mas de outras edições à disposição no nosso templo. Procure ler, procure assistir, procure se informar, procure orar sempre pelos nossos missionários. Da mesma forma, a Junta de Missões Nacionais, aqui a gente está destacando duas famílias que estão atuando lá na Bahia. Então, o pastor Jefferson e a Elaine, que são os pais da Júlia e da Elisa, estão aí na foto também, atuam lá em Brotas de Macaúbas. E o pastor Eliomário, a Verônica, que são os pais do Gabriel, Augusto e a Marina, estão aí na foto também, lá em Buerarema, os dois campos na Bahia, para nós orarmos pela família, pela saúde, pelas igrejas que apoiam, pelo sustento financeiro, por conversão de vidas. A gente está destacando também aquela sequência de orações de países que mais perseguem o evangelho, e é como se fosse um calendário aí de oração mesmo, no quinto dia, ainda falando sobre a Somália, e esse destaque sobre perdas e ganhos com Jesus. A foto aqui não é da Nala, mas é uma foto ilustrativa. E Nala é o nome de uma jovem, mas não é o nome real, até por uma questão de segurança. Mas a situação é de uma jovem, de uma família de 9 filhos na Somália. O irmão mais velho é o guardião dos valores islâmicos da família e a agredia quando ela insistia em aprender a ler e escrever. Após encontrar um emprego, a jovem teve acesso à internet e passou a assistir vídeos com conteúdo cristão. Então ela decidiu seguir a Jesus. A família descobriu a nova fé de Nala e tramou uma armadilha para prendê-la. Disseram que sua mãe estava doente e, quando a jovem voltou para casa, ela foi agredida e presa pelo pai e pelos irmãos. Apesar de passar por torturas para retornar ao Islã, Nala se manteve firme em Jesus. A irmã de Nala devolveu o telefone para ela entrar em contato com os irmãos em Cristo para pedir ajuda. Mas antes de escapar, ela foi dada em casamento para um líder muçulmano que já tinha duas esposas. Um dia antes do casamento, a cristã conseguiu fugir, foi acolhida por outros seguidores de Jesus. Ela precisou sair do país para não ser encontrada pelos familiares. Interceda para que Nala e outras cristãs de origem muçulmana sintam-se cuidados por Deus e tenham certeza de um futuro promissor. Clame para que os familiares muçulmanos de cristãos tenham Jesus, conheçam a Jesus por meio do testemunho dos parentes e ore para que comunidades na Somália sejam guardadas e preservadas no Evangelho, outras também venham a conhecer a Jesus Cristo. Encerrando aqui nosso informativo de oração com um convite para você estar conosco hoje na nossa reunião de oração presencial na casa do nosso irmão Diácono Edilson. Então, lembre que hoje não é no templo, mas todos estão convidados para orarmos juntos e orarmos uns com os outros na casa do nosso irmão. Deus abençoe.